Oi, meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos e daqui a 20 dias eu vou estar morando em Roterdã, na Holanda, sendo au pair. Bom, a primeira pergunta que todo mundo me faz quando eu falo que eu vou embora é: e a faculdade? Isso é um assunto para outro momento, então vamos começar pelo que interessa. A segunda pergunta que todo mundo me faz é: o que é au pair? Explicando basicamente, au pair é um programa de intercâmbio que você trabalha como uma tutora, babá de uma criança de uma família. Esse programa tem nos Estados Unidos e tem na Europa. O motivo de eu querer começar a fazer esses vídeos é justamente porque quase todas as meninas que eu vi fazendo vídeo falavam sobre o processo nos Estados Unidos. E eu não queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para a Europa. Eu encontrei algumas divas que fizeram vídeos sobre a Europa e me ajudaram bastante. Então vim aqui tentar guiar as pessoas que não sabem muito por onde começar, igual eu tava alguns meses atrás. Se você já ouviu falar em au pair, você deve ter ouvido falar que é o intercâmbio mais barato que existe. O au pair realmente é bem barato, só que eu acho que uma coisa que muitas pessoas esquecem de levar em consideração, mesmo sendo óbvia, é que no au pair você vai estar em contato com criança. Então, se você não gosta de criança, não tem como ser au pair. Você tem que procurar um work and travel, que é mais fácil. E uma das coisas que fazem o au pair ser o programa de intercâmbio mais barato é justamente porque você vai morar na acomodação da família da criança que você vai estar cuidando. Ou a família te dá um estúdio, mas isso, pelo que eu vi, assim, parece ser um pouco mais raro. Eu vou morar com a família da criança que eu vou cuidar. Então você tem que encontrar realmente um match perfeito. E para encontrar esse match, existe o site Au Pair World, que foi onde eu encontrei a minha família. E lá é ótimo, você monta um perfil, responde várias perguntas e depois você vai começar a procurar as famílias. Vai aparecer as famílias com as fotinhos e texto sobre elas e você vai pensar se combina com você, se é o que você quer, se é esse país que você tem em mente de morar. E você manda mensagem para as famílias e é meio que isso, como se fosse um Tinder, só que para famílias e au pairs. E aí você tem que ficar procurando, mandando várias mensagens. O ideal é criar um perfil em inglês. Se você fala francês, alemão, cria em francês e alemão. Só que eu não recomendo você criar, tipo, usando o Google Tradutor, essas coisas assim, porque vai ficar estranho. E pra você morar com uma família, eu acho que você tem que ter, tipo, uma noção básica do idioma pra você morar em qualquer lugar, né? Porque senão você tá se pondo em muito risco sem saber falar uma língua. Quando eu tava escolhendo o país que eu queria, eu tinha 6 países em mente, só que eu acabei cortando logo de cara porque eu não tenho a língua, que é a França. Apesar de amar a França, eu acho que eu não ia dar muito certo lá, né, porque eu não falo francês. E aí, os outros países que eu tinha na minha lista era a Suécia, a Suíça, Dinamarca, Holanda, Bélgica. Bélgica foi outro que eu cortei também, porque muitas famílias da Bélgica, pelo que eu vi no site do Au Pair World, pedem francês ou alemão. Suíça também, mesmo problema. Então, acabou que eu fiquei no final, assim, bem Holanda e Suécia, que foram os lugares que eu mais achei que eu me adaptaria bem. Eu montei uma lista com os requerimentos de cada país, além de benefícios que cada país oferece, qual é a hora fixa de cada lugar. E acabou que eu encontrei a minha família na Holanda. A Holanda, eles têm que ter uma agência do governo. Então, é bem mais seguro, porque você tem meio que um intermediador. Você encontra a família pelo Au Pair World e a sua família tem a própria agência lá, que eles têm contato na Holanda. E você faz contato com a agência por meio da família, quando você encontrar a família, né, fazer o match. E você tem essa segurança a mais. Eu acho que também, de qualquer forma, é seguro se você fizer um contrato, mas eu não sei, porque minha experiência é com a agência da família, que é a Nina Care, no caso, e tá sendo bem tranquilo por enquanto. Bom, o processo em si de encontrar a família, pra mim, foi mais rápido do que eu esperava. Eu já vi vídeo de gente falando que era 6 meses, gente falando que encontrou em uma semana. Pra mim foi um mês. Eu criei a minha conta no Au Pair World no começo de janeiro. E aí, depois de 2 semanas de eu ter respondido as perguntas, montado todo o meu perfil direitinho, eu comecei a mandar mensagem pras famílias. E aí eu encontrei uma primeira família, fiz entrevista, fiz umas outras entrevistas. E aí acabou que essa primeira família mesmo deu certo. Bom, agora vamos para os gastos que eu tive com o programa de au pair até agora.
A maior parte dos meus gastos foram com os documentos. Eu tive que pagar o visto, eu paguei o apostilamento dos documentos. Cada documento tem uma apostelação que custa em média R$125, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. E tive que traduzir também minha certidão de nascimento. E aí, essa brincadeira toda de também ter que comprar passagem pra ir pra São Paulo, que eu fui de ônibus, porque não tem consulado aqui no Rio, deu R$900. Eu acho justo, porque, tipo assim, né, eu não paguei a minha passagem pra ir, eu não tô pagando acomodação, então tá ótimo. Tem sempre um gasto, assim, quando você vai fazer intercâmbio, só que é um gasto muito menor do que para um intercâmbio de, tipo, work and travel, que você paga R$50 mil. Bom, eu não sei muito mais o que falar aqui, e eu não sou muito de vídeo, mas se vocês quiserem saber mais alguma coisa, podem comentar. E eu vou tentar responder todo mundo. E eu vou tentar gravar vídeo também de quando eu chegar na Holanda, mostrando minha rotina. E se vocês quiserem acompanhar essa fase nova da minha vida, sejam bem-vindos. Provavelmente são meus amigos e os meus pais que vão assistir. Mas se eu ajudar alguma futura au pair, pra mim tá sendo ótimo.